Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Com a graça de Deus, nós estamos iniciando mais um estudo da nossa célula online, não é? Esse tempo que a gente está batendo um papo aqui sobre vários temas, e nas últimas semanas nós estamos falando sobre as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe ali no famoso Sermão do Monte, em Mateus, a partir do capítulo de número 5. Esse é o terceiro estudo da célula e nessa semana a gente estuda sobre mansidão. Mateus capítulo 5, versículo 5, onde a Bíblia nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, ela tem a ver com uma brandura, não é? Ela tem a ver com uma forma da gente reagir às circunstâncias, com a forma da gente se portar diante de alguns obstáculos, com uma doçura, uma suavidade para responder até às afrontas, até às lutas, aos problemas que surgem diante das nossas vidas. O conceito dessa terra, ele traz uma visão errada daquilo que seja manso, uma pessoa que seja mansa. Segundo aí o ditado popular, o conhecimento popular, uma pessoa mansa, na maioria das vezes, se você pergunta, ela diz que uma pessoa mansa tem a ver com uma pessoa boba, tem a ver com uma pessoa que não tem atitude, tem a ver com uma pessoa que é fraca, tem a ver com uma pessoa que é covarde, que é oscilante. Por vezes a gente pensa que ser manso é ser alguém que todo mundo vai abusar, que todo mundo vai fazer e dizer o que bem pensar, e por ele ser manso, ele não vai ter nenhuma atitude. Mas esse não é o conceito bíblico de mansidão. Mansidão não tem nada a ver com fraqueza, com covardia. Pelo contrário, muitas vezes o manso é alguém extremamente forte, mas de forma gentil. Mansidão, então, é importante a gente entender que mansidão é um fruto do Espírito. Por que é importante dizer isso? Porque também, um outro conceito errôneo que às vezes a gente tem, é que mansidão tem a ver com personalidade. Fulano, ele é manso. Eu gostaria de ser manso como ciclano. E parece que isso é personalidade. A gente diz, mas eu não sou assim. Eu sou agitado, eu sou sanguíneo, eu não sou manso. Mas está errado, é outro conceito errado. Mansidão é fruto do Espírito, não é personalidade. Por exemplo, quando alguém diz assim, fulano, ele é extrovertido. Isso tem a ver com a personalidade. Alguns são mais saídos, mais atirados, outros são um pouco mais reclusos, mais fechados, mais quietos. Isso tem a ver com personalidade. Mansidão não tem a ver com personalidade. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Então, é uma decisão que a gente toma de ser manso e uma ação do Espírito nas nossas vidas, quando a gente busca, quando a gente quer, quando a gente deixa, para que ele possa nos tornar mansos. Nós temos vários, não é? Homens, exemplos na Bíblia e na história do cristianismo de homens que eram mansos, mas eram fortes, eram valentes e eram homens que inclusive se tornaram mártires do Evangelho porque foram até as últimas consequências de forma mansa, mas muito firme, e aí então se tornaram mártires do Evangelho. É interessante que a Bíblia diz aí no texto que lemos de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que os mansos não terão que conquistar a terra. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos receberão do Pai a terra, suas promessas, aquilo que Deus tem preparado. Você é um manso? Você é alguém que manifesta a mansidão na sua vida, no seu dia a dia? Nunca mais diga, não, eu não sou manso não.
eu sou uma pessoa nervosa. Não tem a ver com personalidade, tem a ver com manifestar um fruto do Espírito Santo na sua vida. Bom, eu quero me tornar alguém manso, pastor. Como é que eu faço? A gente vai ver um pouquinho aqui. Para que eu seja manso, me torne uma pessoa mansa, eu preciso primeiro andar e viver no Espírito Santo. É interessante o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde a Bíblia nos diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Entenda bem, mansidão é contrária à nossa natureza. A nossa natureza não é de ser alguém suave, não é de responder com mansidão às afrontas, aos problemas, às lutas, às dificuldades. A nossa natureza é do confronto, é da briga. A nossa natureza é da vingança. Essa é a natureza humana. A mansidão, ela vai vir nas nossas vidas quando nós andarmos no Espírito. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz exatamente isso, que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne, ou seja, aquilo que seria o natural, nós não vamos praticar, não vamos viver. Então nós precisamos andar no Espírito. Também um texto muito tremendo de João, capítulo 14, versículo 26, onde a Bíblia diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, mansidão é algo que nós vamos aprender com o Espírito Santo. Jesus disse que mandaria o Espírito e que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que nós recebemos, ouvimos, aprendemos. Então, se você quer ser manso, você vai ter que andar no Espírito, vai ter que andar de forma sensível ao Espírito Santo. Temos falado, na verdade, desde o primeiro estudo dessa série, que não tem como sermos bem-aventurados, muito felizes, voltando lá no primeiro estudo, 1000 vezes felizes. Não tem como vivermos as bem-aventuranças sem a intimidade e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Para sermos mansos, nós precisamos também condicionar a nossa vontade à vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A pessoa mansa, ela está disposta a deixar de lado a sua vontade, os seus propósitos, os seus planos, para viver o plano ou os planos, a vontade e o querer do Senhor. A mansidão, ela revela a paz que Deus dá a seus filhos. Por quê? Porque não tem como nós termos paz se nós estivermos vivendo fora da vontade do Senhor. Tem gente angustiada, tem gente sofrendo, porque a sua vida está fora da posição, fora da vontade do Senhor. Só vive realmente em paz quem está alinhado à vontade de Cristo. E a mansidão revela isso. Por quê? Porque muitas vezes a minha carne me aponta para um lado, como acabamos de falar, mas a mansidão me traz para obedecer, para responder aos estímulos do Espírito na minha vida e para dizer não aos estímulos da carne sobre a minha vida. Então, seja alguém que obedeça, que viva de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Como descubra a vontade de Deus? Na palavra, na intimidade com o Pai, ouvindo a voz e sendo dirigido pelo Senhor. Terceiro, para que possamos nos tornar mansos, nós precisamos amar todos em todo tempo. Que desafio, né, irmãos? Às vezes somos alvos de acusações levianas, às vezes somos alvos de mentiras, às vezes somos alvos de traições, às vezes somos alvos de falas que nos destroem, que nos desconstroem.
E o manso vai ser exatamente aquele que vai amar, mesmo nesse momento. O manso vai ser aquele que não vai buscar a vingança. O manso vai ser aquele que vai abrir mão do seu direito. Uma das definições mais lindas que eu já ouvi sobre perdão, que não é o nosso tema hoje, mas uma das definições mais lindas que eu já ouvi sobre perdão é que perdoar é abrir mão do seu direito. Você me fere e eu tenho o direito de te responder na mesma moeda, de lhe pagar na mesma moeda. Você me fere e eu tenho o direito de partir para cima de você porque você fez algo que eu não tinha nenhuma culpa. Você me agrediu, você me enganou, você me caluniou. Mas o perdão é exatamente abrir mão disso. E os mansos é quem agem assim. A falta de mansidão nos leva a reagir com grossura, com agressividade, na mesma força, no mesmo tom, não é? A Bíblia diz que uma palavra dura, ela suscita ira, mas uma palavra branda desvia o furor. Essa é uma característica do manso, a palavra branda, a palavra que na hora que os ânimos estão exaltados, ela traz calma, ela aquieta o coração. Então, para que a gente possa viver em mansidão, a gente tem que amar. Amar em todo tempo. Amar é a maior arma que nós possuímos. É a maior arma. As pessoas podem nos impedir de abraçá-las, as pessoas podem nos impedir de fazer algo por elas, elas podem nos ignorar, elas podem nos impedir de nos aproximarmos, elas podem dizer para nós, fique longe, mas elas não podem nos impedir de amá-las. Você pode amar alguém que é um inimigo declarado seu, que diz que te odeia, que diz que não gosta com você. Me lembro de uma vez que uma pessoa disse para mim isso. Pastor, olha, eu vou lhe ser sincero, porque eu sou muito sincera. Vou lhe ser sincero. Eu não gosto do Senhor. Eu já orei, eu já pedi a Deus, mas eu não consigo gostar do Senhor. Não consigo. Eu tenho orado para Deus me tirar isso. O Senhor me ajuda em oração também, porque eu gostaria de gostar do Senhor, mas eu não consigo. E Deus nos deu a oportunidade de acompanhar aquela pessoa nos piores momentos da vida dela. Deus nos deu a oportunidade de cuidar daquela pessoa nos momentos mais tensos da vida dela. Só como exemplo para você entender o que eu estou dizendo. No falecimento da sua mãe, fui eu quem fiz o reconhecimento do corpo no IML, fui eu quem escolhi o caixão, fui eu quem participei e preparei todo aquele momento onde a família e ela principalmente estava tão abalada. Foi nesses momentos. E anos depois, eu já não era mais pastor dela, ela um dia fez declarações de como ela tinha carinho, apreço. E eu tenho certeza de que esse quadro mudou porque eu tive, pelo Espírito Santo, não é uma característica humana, eu repito, mas pelo Espírito Santo a condição de amá-la. A condição de amá-la. A declaração dela não me fez ficar longe, a declaração dela não me fez ter raiva, a declaração dela não me fez deixá-la de lado, não. Eu continuei amando, continuei demonstrando amor, porque quem quer ser manso tem que amar. E certamente esse amor quebrou os grilhões, esse amor quebrou as barreiras e nós tivemos condição de até hoje termos um bom relacionamento, mesmo estando distantes, não morando na mesma cidade, não tendo tanto contato, mas temos ainda muito carinho e muito respeito um pelo outro. Então, se você quer ser manso, não tem outro caminho a não ser amar. Amar em todo tempo e amar a todos, mesmo aqueles que te afligem, que te afrontam, que te ferem. Ame em todo tempo. A maior forma, a melhor forma de você matar o inimigo é levando-o para a cruz. Transformando essa pessoa em seu irmão por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. E para terminar nosso estudo dessa semana,
Existem algumas recompensas que Deus dará aos mansos. Algumas recompensas que Deus dará aos mansos. Eu só vou citar e vou encerrar, e aqueles que estarão nas células podem discutir aí. Talvez você vai estar numa célula virtual, mas com oportunidade de discutir o assunto, né? O manso vai receber conforto e atenção de Deus. O manso vai receber fartura de alimento. O manso vai receber livramento do Senhor. O manso, ele vai receber um caminho de justiça diante de si. O manso vai desfrutar de consagração espiritual, porque ele está alinhado, ele está ligado, ele está fazendo a vontade, ele está buscando, ele está amando ao Senhor. E o manso vai ser alguém bem-aventurado, alguém alegre, que vai herdar a terra. Então, irmão e irmã, não é fácil ser manso. Não é algo simples, mas é algo possível e algo que Deus espera de cada um de nós. Que nós possamos nos tornar mansos para herdar a terra e ser bem-aventurado em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter passado esses minutos comigo. Semana que vem a gente retorna a nossa célula online. Um forte abraço, beijo no seu coração.